Saudações prevencionistas, aqui é o Herbert Bento da Escola da Prevenção. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Desculpa aqui um pouco a minha voz, eu estou terminando de me recuperar de um resfriado, então ainda estou com a voz um pouquinho rouca, mas a gente vai fazer essa aula aqui para você, que na verdade é aí respondendo perguntas. Hoje é o último dia da semana do PPRA e hoje se encerra, né, essa semana do PPRA. Hoje, dia aí 23 de julho, e estou encerrando essa semana com esse vídeo respondendo perguntas. São várias perguntas, tá? Deixa eu baixar aqui a tela para você ver. Tem várias perguntas aqui para você, que eu vou responder para você, tentar responder, né? E é isso, aproveita bastante essa aula e se você tiver interesse em aprender mais sobre PPRA, não se esqueça também que a gente está com esse pacote da semana do PPRA, onde você poderá ter 2 produtos comprando apenas esse pacote, que no caso é o PPRA Descomplicado, mais o PPRA Prático em 4 passos, e aí você tem um desconto de 60%. Então, sem mais delongas, vamos aí às nossas perguntas. Primeira pergunta do Francisco de Assis. Obrigado, Francisco, pelo envio da sua pergunta. Eu vejo que você sempre acompanha meu trabalho, manda e-mail pra gente. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado por estar incentivando a gente a continuar esse trabalho aqui na Escola da Prevenção. Então vamos lá. Francisco, qual as mudanças, né, ou quais as mudanças irão ocorrer com o PPRA com a chegada do e-social? Pessoal, o e-social é um programa do governo federal, tá? Onde ele vai parametrizar uma série de envios de dados da empresa para o governo, tá? Antes do e-social, as empresas tinham que preencher uma série de documentos e enviar para diferentes órgãos do governo. A ideia do e-social é parametrizar isso, ou seja, transformar tudo isso num único procedimento que a empresa vai fazer através do sistema do e-social. E aí inclui alguns dados, tá? Alguns dados da área de segurança do trabalho. Então, pessoal, o e-social, ele vai impactar a área de segurança do trabalho? Vai impactar sim. Por exemplo, questão de atestado, o ASO, né, o atestado de saúde ocupacional, acidente de trabalho, vários procedimentos que hoje são feitos de uma determinada maneira passarão a ser feitos de outra maneira com a implementação do e-social. Se você for membro, quem estiver ouvindo esse vídeo e for membro do grupo de elite da segurança do trabalho, escoladaprevenção.com, vai lá na sua área de membros que tem um módulo lá com as aulas explicando em detalhe o e-social. Porém, para fins de PPRA, eu, na minha opinião, não vejo muitas influências. Por quê? O PPRA é um programa visando a prevenção da saúde do trabalhador. Ele é um programa que tem o objetivo de detectar os riscos físicos, químicos e biológicos do ambiente de trabalho e pensar nas proteções que serão colocadas para o trabalhador para evitar que esses riscos afetem a saúde do trabalhador, sejam elas prevenções de ordem administrativa, equipamentos de proteção coletiva ou equipamentos de proteção individual, tudo bem? Então, eu particularmente não vejo uma grande influência do e-social no PPRA, tá legal? Então, essa é a minha opinião sobre o assunto. Vamos lá. Reginaldo Ribeiro Moreira. Fala, Reginaldo, tudo bem? Reginaldo é membro do meu grupo de elite da segurança do trabalho, do GEST, mandou uma pergunta lá para o nosso grupo do WhatsApp. A pergunta do Reginaldo foram 2 perguntas, na verdade. Vamos lá. Quais os documentos que eu preciso ter em mãos para fazer o PPRA? Reginaldo, na verdade, o pessoal pensa muito aí em termos de documentos. Veja bem, o PPRA, o que você tem que fazer na essência? Verificar quais são os riscos que existem no ambiente de trabalho, mensurar esses riscos, é só você pegar lá pelas etapas do PPRA, tá? Reconhecimento dos riscos, mede esses riscos para ver, por exemplo, dose de ruído, para analisar, ter quantitativamente todos o máximo possível de indicadores. Verifica se esses riscos estão dentro dos padrões estabelecidos, seja na NR15, seja em normas internacionais, e você vai criar mecanismos para evitar que esses riscos afetem a saúde do trabalhador. Em essência, você não precisa ter documento nenhum para fazer isso, ok? O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter a lista das pessoas que estão expostas a determinados riscos, você vai precisar pensar em grupos homogêneos de risco. O que é isso? Que funcionários da empresa
estão expostos a determinados riscos, porque uma pessoa que trabalha na manutenção vai estar exposta a algum tipo de risco, a pessoa que trabalha na fábrica, na operação, e dependendo da área da fábrica vai estar exposta a determinado tipo de risco, isso vai variar. Então, você tem que pensar nesse sentido, em termos de quais são os riscos, como é que eu protejo o trabalhador, como é que eu meço se aquelas minhas ações estão de fato trazendo resultado. Isso é o PPRA, esse é o programa, ok? Então vamos lá. Então, assim, respondendo a outra pergunta, quais documentos eu preciso ter em mãos para fazer o PPRA? Em tese, você não precisa ter nenhum documento. Você pode gerar todos os dados a partir do seu próprio trabalho para montar o PPRA. Quais os profissionais, pelas normas, devem se fazerem presentes na elaboração de um PPRA? Olha, pessoal, quais os profissionais? A norma não exige, a norma NR9 não exige, ok? Qual o profissional. Inclusive, a norma NR9 diz bem claro que quem escolhe o responsável pela elaboração do PPA é o empregador, ok? É o que está lá, é o que está escrito lá, tá? Então, em tese, o empregador pode escolher, por exemplo, o gerente de RH para fazer o PPRA, ele pode escolher quem ele quiser, tá? Isso é o que está escrito na NR9. Agora, veja bem, para a gente ter esse documento bem feito, a gente precisa ter pessoas que entendam, ok, de prevenção, de segurança do trabalho, de higiene ocupacional. Então, assim, no mínimo, estamos falando de técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança e, dependendo da empresa, um higienista ocupacional para ajudar na parte das medições quantitativas dos riscos, aqueles que podem ser medidos. Tudo bem? Então, minha resposta para essa pergunta é: não existe nenhum profissional pela NR9 que deva obrigatoriamente fazer parte do PPRA. Ponto parágrafo. Se eu fosse me colocar na posição do empregador, eu garantiria ter uma equipe que pudesse fazer um PPRA que fosse, ao mesmo tempo, bom tecnicamente e ao mesmo tempo viável de ser implementado pela empresa. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta, do Matheus Duarte. Minha dúvida é sobre por onde começar a elaborar o PPRA, sobre a estrutura e se a legislação tem alguma prioridade em relação à estrutura. Sim, Matheus, se você for olhar na NR9, lá ele fala da estrutura do PPRA. Inclusive, lá no curso PPRA Descomplicado, tem uma aula que é só sobre a estrutura do PPRA. São 21 tópicos que eu recomendo como sendo a estrutura que eu chamo de estrutura à prova de balas do PPRA. Tá legal? Agora, Matheus, pela tua pergunta, o que eu posso te sugerir em relação a isso? Tá? Minha dúvida é sobre por onde começar, sobre estrutura. Dá uma olhada, tá? Dá uma olhada no site da Escola da Prevenção. Dá uma olhada lá no grupo de elite da segurança do trabalho, porque é o lugar ideal para você poder tirar dúvidas assim mais abrangentes e até pedir a opinião de outros colegas sobre o PPRA que eventualmente você vier a montar. Seguindo adiante, Ascânio Lamonier. O PPRA tem que ter a ART. Pessoal, a ART, Aviso, Anotação de Responsabilidade Técnica, tá? Isso é emitido pelos CREAs estaduais, tá, pessoal? Então, olha só, esse tema é polêmico, esse negócio de CREA, olha, lá no meu grupo do WhatsApp isso já deu até furdunço, tá? É realmente um tema muito polêmico, tá? Tem técnico de segurança que tem CREA, tem técnico de segurança que não tem CREA, tem estados que o CREA aceita técnico de segurança, tem estados que o CREA não aceita. Gente, isso é uma confusão, tá? A minha opinião sobre esse assunto, tá? Se você pegar estritamente o que diz a NR9, a NR9 não fala nada que tem que ter a RT, que tem que, quando fizer o PPRA, tem que emitir a RT. Ponto parágrafo. Agora, algumas empresas, na hora que estão contratando a elaboração do PPRA com um terceiro ou com uma consultoria, elas vão exigir, algumas empresas vão exigir, não é sempre, que tenha um engenheiro de segurança assinando aquele PPRA e que ele emita a RT. Por que as empresas fazem isso? Na minha forma de ver, é um excesso de zelo, tá? Um excesso de garantia do ponto de vista de um contratante. Agora, nada impede de uma empresa elaborar o seu próprio PPRA, vamos supor, conforme eu já disse, vamos supor, o empregador escolheu o gerente de RH para ser o gestor do PPRA, para elaborar o PPRA. E esse gerente de RH monta uma equipe dentro da empresa, com o técnico de segurança e um engenheiro de segurança, por exemplo.
E aí essa equipe, formada pelo gerente de RH, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, faz o PPRA da própria empresa e não emite a RT. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Tá bom? Então assim, tem que ter a RT? Não. Agora, se o contratante vai pegar um terceiro, uma consultoria para fazer o PPRA e ele quiser pedir um RT, peça. E aí o contratante que corra atrás de ir lá no CREA e pegar aquela RT para aquele projeto. Tá certo? É isso aí. Vamos lá. Marcelo do Carmo. Se numa avaliação de calor eu constatei que o IBUTG está abaixo comparado ao ano anterior, embora eu tenha usado o mesmo critério de avaliação, posso substituir, ou seja, retirar o valor do ano anterior e colocar o atual? Marcelo, vamos com calma, tá? Muita calma nessa hora. Você misturou aqui alguns conceitos importantes que eu gostaria de deixar claro para você. O PPRA do ano anterior, ele é o PPRA do ano anterior. Você não vai mudar lá, cara. Você vai deixar lá o valor que estava. Se, ponto, ok? Ponto. Parágrafo. Agora, mudou o valor da medição? Quando você for fazer a atualização do PPRA, porque a atualização do PPRA você deve fazer todo ano, daí você vai colocar o novo valor. Tudo bem? Ponto, parágrafo. Agora, o mais importante, Marcelo, é você entender por que mudou. Houve alguma mudança de processo que justifique essa queda? Houve alguma mudança no layout que impactou essa queda? Isso aconteceu por acaso ou vocês na empresa tomaram alguma ação para ter essa melhoria? É importante que você entenda isso, porque o objetivo do PPRA, gente, sempre, vou repetir isso aqui, já falei, vou falar de novo. O objetivo do PPRA é prevenir, é cuidar da saúde do trabalhador, evitar que os riscos do ambiente afetem a saúde do trabalhador. Então, se a empresa detecta que ela pode implementar medidas que vão melhorar as condições ambientais do trabalho, ela deve implementar essas medidas, colocar no PPRA e implementar essas medidas. E aí sim, verificar se aquelas medidas tiveram de fato uma melhoria. Se a melhoria que você obteve, Marcelo, ela veio de forma aleatória, não planejada, isso assim, é bom porque reduziu o IBUTG? É bom. Porém, se veio de forma aleatória, tem um lado ruim nisso daí. Mostra também que você não está não está tendo a capacidade de agir sobre o ambiente de trabalho e induzir as mudanças que precisam ser implementadas. Então, Marcelo, respondendo a tua pergunta, não mexe no PPRA do ano anterior, coloca o valor novo no ano novo, mas faça uma reflexão interna, porque vocês deveriam ser capazes de melhorar as condições ambientais do trabalho de forma não aleatória, através das mudanças de engenharia que forem possíveis aí na situação da tua empresa na prática. Júnior Pimenta. Um funcionário está exposto a um determinado risco, eventual, habitual ou intermitente. O que deve colocar para evitar? Júnior, sua pergunta ela está muito abrangente. Todo funcionário está exposto a algum tipo de risco e você, como profissional da área, deve avaliar esse risco e identificar as medidas que vão ser estabelecidas para reduzir aquele risco, tá? A pergunta está muito abrangente, não tem muito aqui como comentar em cima disso. Cada situação vai exigir um tipo de proteção diferente, tudo bem? Próxima pergunta, Joísa Servídio. Minha dúvida é que quando eu termino o PPRA eu fico com dúvidas. Se ele realmente ficou bom, se está faltando alguma coisa. Entra no Gest, Joísa, entra no Gest, manda o PPRA lá para a galera, para o pessoal comentar, troca ideia com a turma que vai resolver esse problema aí para você. O que eu posso fazer para que eu não precise passar por isso novamente? Também eu tenho dúvidas sobre o cronograma de ação, como escolher o melhor modo de treinamento. O cronograma de ação, dentro do PPRA, ele tem que ser bom o suficiente para melhorar as condições ambientais daquele ambiente de trabalho e também deve ser factível. A empresa tem que conseguir realizar aquilo e, mais importante de tudo, depois que você coloca as datas no cronograma, tem que implementar dentro daquelas datas que foram previstas, tá? Modo de treinamento, pessoal, cada empresa vai achar a sua melhor forma de treinar. Tem empresa que faz treinamento 100% presencial, tem empresa que faz treinamento misto, uma parte presencial, uma parte online, através da intranet da empresa ou de empresas que prestam esse tipo de serviço, vai variar caso a caso.
Mas, Juíza, dá uma olhadinha lá no site da Escola da Prevenção, eu acho que o GEST vai te ajudar. André perguntou o seguinte: recebemos a lista de funcionários e algumas funções não batem com os setores. Podemos pedir ao RH para corrigi-lo? Se a resposta for negativa. E aí eu juntei com uma pergunta que veio anônima, porque nem pelo e-mail e a pessoa também não assinou o e-mail. Estava assim: no PPRA deve colocar o CBO, né, que são as tabelas oficiais do governo de ocupações, né, e confrontando a descrição atual do colaborador, a divide da função comparando-a com o CBO. Pessoal, veja bem, novamente, tá? O foco do PPRA é agir sobre os riscos do ambiente de forma a garantir a saúde do trabalhador. É lógico que você pode ir para o RH, Andréa, né, como a Andréa colocou, pedir a lista, a lista dos funcionários, as funções. Você pode pedir isso? Pode. Ah, identifiquei aqui alguns erros. Devo reportar esses erros para o RH? Deve. Tá? Deve reportar. Agora, você não pode ficar também à mercê, tá? Seja de CBO, seja de lista de RH, seja do que for. Foca sempre nos grupos homogêneos de risco. Quais as funções estão expostas a quais riscos? Tenta sempre pensar isso, independente de nomenclatura. Porque nomenclatura, nome de função, vai mudar de empresa para empresa. Às vezes numa empresa, um determinado cargo tem um nome, e numa outra empresa, uma outra pessoa faz exatamente a mesma coisa e tem outro nome. Entendeu? E lá no CBO está escrito outra coisa. Ou aquilo nem existe. Tá? O que você tem que sempre pensar? Aquela função que aquela pessoa exerce, a qual risco ela está exposta. Ponto. E aí, para você não ter que montar o teu PPRA pensando funcionários individuais, cada pessoa, você vai pensar em grupos homogêneos de risco. Ah, a pessoa que trabalha no setor de movimentação de cargas lá da fábrica, que riscos ela está exposta? A pessoa que trabalha lá no alto forno, lá no caso da siderurgia, que risco que ela está exposta? Então você tem que pensar em termos de grupos homogêneos de exposição ao risco. Para quê? Para você separar, ao invés de você trabalhar, se a sua empresa tiver 500 funcionários, você não vai ter 500 situações diferentes de risco para cada trabalhador. Você vai trabalhar em grupos homogêneos de risco. Você vai reduzir isso para 10 grupos, 20 grupos, 30 grupos, o que for viável. E aí, para cada grupo, você vai estabelecer os riscos e as medidas de proteção. Tá? Então, pessoal, você pode pedir a lista do RH, de funcionário? Pode, mas nada substitui a sua observação de campo e a sua vivência aí na área para você conseguir fazer esse trabalho sempre em cima dos grupos homogêneos de exposição. Tudo bem? Luiz Henrique, uma empresa contratada para prestar serviços de jardinagem, porém 2 funcionários estão sendo usados para fazer limpeza nas máquinas da indústria contratante. Esses podem ser contemplados no mesmo PPRA ou será preciso fazer um outro PPRA somente para esses 2? Ô Luiz Henrique, olha só, contratantes e contratadas, tá? A contratada, a terceira, tem a responsabilidade de elaborar o PPRA. A contratante tem a responsabilidade de fiscalizar. Você tem que fiscalizar o PPRA do contratante e ver se ele está adequado. Se no PPRA está dizendo lá que o cara vai fazer só serviço de jardinagem, mas se ele está fazendo limpeza em máquina, isso daí é uma falha grave. Não pode. Tem que estar previsto no PPRA que ele vai fazer essa função para que exista aí as proteções, os treinamentos, os EPIs, né? Os procedimentos, o que for necessário para que ele faça isso, porque atividades diferentes têm riscos diferentes, tudo bem? Mas você como contratante tem que fiscalizar e se não tiver previsto isso lá no PPRA, você precisa aí cobrar isso, tá? Cobrar que isso seja corrigido, tá legal? E se no contrato também não tiver contemplado isso, eu recomendo que você reporte isso ao RH e ao setor de compras para que isso seja corrigido. Outra dúvida, se a empresa contratada tem 10 funcionários prestando serviço nessa referida indústria, sendo que 8 fazem serviços gerais e 2 são jardineiros. É a mesma resposta, tá? A mesma resposta que eu dei acima. Luiz Ruiz. Quem pode elaborar um PPRA? Quem deve assinar o PPRA? Todas as páginas devem ter um visto. Como é cobrado? Número de funcionários, tipo de empresa, quanto está hoje um PPRA? Vamos lá. Quem pode elaborar um PPRA?
Luiz, segundo a RNR9, é responsabilidade do empregador escolher quem vai elaborar o PPRA. Eu acho que já respondi essa pergunta aqui no vídeo. Quem deve assinar? Também já respondi essa pergunta aqui no vídeo. Todas as páginas devem ter um visto? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é obrigatório isso. Como é cobrado um PPRA? Em relação à cobrança, pessoal, de PPRA, isso aí vai variar muito de caso a caso. Também lá recentemente, lá no grupo de elite, lá no grupo do WhatsApp, teve essa discussão. Quanto cobrar por serviço, quanto cobrar por hora, quanto cobrar por uma visita técnica. Isso aí vai muito de cada um. Cada profissional tem que conhecer os seus custos, tem que conhecer a realidade da empresa onde trabalha, a realidade da cidade onde trabalha. Então não tem como você estabelecer um padrão para isso. Se você vai fazer um PPRA para um condomínio é uma coisa. Se você vai fazer um PPRA para uma fábrica de papel é outra coisa. Então não tem como definir quanto vai ser cobrado pelo PPRA, tá bom? Grande Manuel, membro aí do grupo de elite da segurança do trabalho também, mandou a seguinte pergunta: incluir ou não riscos ergonômicos e de acidentes? Eis a questão. Essa questão também é uma questão muito polêmica. Eu falo sobre ela dentro do curso PPRA Descomplicado. E a minha resposta para essa pergunta, a minha forma de ver é não inclua, tá? Não inclua. Ah, mas Herbert, nós temos aqui um programa de tratamento dos riscos ergonômicos aqui, a gente analisa todos os postos de trabalho, faz a ergonomia, tudo direitinho. Beleza, mantém isso à parte, tá? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu sou mal? Não. Tô falando isso porque lá na NR9 tá escrito lá que é só risco físico, químico e biológico, tá? Então assim, tô falando para você não cuidar dos riscos ergonômicos e de acidentes? Não estou falando isso. Estou falando para no PPRA você botar só o que está pedindo. Tá? Por quê? Estou pensando na fiscalização. Tá? Então, assim, tem gente que coloca, tá? Tem gente que não coloca. O que eu recomendo dentro do PPRA Descomplicado? Não coloque. E se você tem um plano à parte para esses tipos de risco, cita. Cita. De repente, cita num anexo do PPRA. Riscos ergonômicos de acidentes estão tratados no nosso programa XPTO. E você cita lá o programa. E aí você tem isso como um a mais, um plus, tá? Fora do PPRA. Tá bom, Manuel? Obrigado pela pergunta aí, foi enviada aí através do nosso WhatsApp. Vamos lá. Mardoni Gonçalves. Quem pode elaborar o PPRA? Já respondi. Quem pode assinar? Já respondi. Se responsabilizando pelo conteúdo técnico. Em que condição a empresa é obrigada a elaborar o PPRA? Todas as empresas, pessoal. Todas as empresas têm que elaborar PPRA. Tá claro na NR9, a regra é clara. Tá? Quantos empregados a empresa tem obrigatoriedade de elaborar o PPRA? Se tiver um empregado, tem que ter PPRA, tá bom? Existe uma gradação de risco? Não. Toda empresa tem que ter PPRA. Existe um Senai? Não. Toda empresa tem que ter PPRA. Cristiane Costa. Qual é a relação do social com o PPRA? Todas as empresas estão obrigadas a ter? Todas as empresas estão obrigadas a ter o I-Social e o PPRA. Tá bom, Cristiane? Em relação à relação entre os dois, já respondi também numa pergunta anterior. Yuri. Hoje não sou contratado como TST, mas a empresa solicita algumas assessorias e uma delas é a elaboração do PPRA. Legal, Yuri, bacana. Oportunidade aí de você fazer um projeto legal como técnico de segurança. Vamos lá. Minha dúvida é como quantificar um valor para o PPRA, visto que cada empresa tem quantidade de funcionários, riscos e atividades diferentes. Exatamente, o Yuri. Esse é um desafio de todo empresário, de todo empreendedor, é colocar preço no seu produto. Toda vez que eu vou lançar um curso, eu também tenho essa mesma dificuldade. Quanto cobrar? Então isso vai muito da cidade onde você mora, dos teus custos para fazer aquele serviço. Você tem que analisar quanto você vai gastar para fazer aquele PPRA, quantas horas do teu tempo vai tomar. Então assim, não tem como responder essa pergunta. Você tem que analisar os teus custos, analisar a situação do mercado, analisar os competidores, que são as outras empresas que também estão disputando esse mesmo cliente, e tomar a sua decisão. Infelizmente não tem pergunta simples aí para essa sua resposta simples para essa sua pergunta. Uma coisa que me passou aqui pela cabeça agora, se você for no Sebrae da tua região aí, eles têm cursos lá, tá? Inclusive deve ter cursos lá de formação de preço. Então de repente pode te ajudar aí a passar por essa etapa muito importante na sua trajetória empreendedora. Vitor Hugo, boa tarde. Trabalho em uma empresa, porém os donos desta mesma empresa possuem mais duas empresas abertas, cada uma um segmento diferente. Tenho a oportunidade de fazer o programa para eles, mesmo não exercendo o cargo na segurança. Legal, Vitor, legal. Sou formado em engenheiro de segurança, mas não atuo na área ainda.
OBS. Alguns funcionários estão registrados em uma empresa, mas atuam em outra. Preciso fazer um PPRA para cada empresa? O fato de ter esses funcionários registrados de forma diferente vão dificultar de alguma forma? Vamos lá. Vitor, o que eu recomendo? Cara, empresas diferentes é um PPRA para uma empresa ou uma PPRA para outra empresa. Ponto. Tá legal? Ponto parágrafo. Funcionário registrado em uma empresa trabalhando em outra, você precisa reportar para os donos dessa empresa, que pelo que eu entendi aqui você tem um relacionamento com eles, que a situação está errada, precisa ser corrigida. Agora, como que você vai lidar com isso? Você vai citar no PPRA, tá, aquele funcionário no local onde ele trabalha. Porque, de novo, qual é o risco que aquela pessoa, aquele ser humano, tá, aquele ser humano está exposto a qual risco? Da empresa A ou da empresa B? Ah, ele está registrado na empresa A, mas trabalha na empresa B. Então eu, se fosse você, fazia o PPRA dele na empresa B, que é onde ele trabalha, cara, porque é lá que ele está exposto. São os riscos que ele está exposto. Entendeu? E aí o problema aqui não é um problema seu. O problema é do dono dessa empresa. Que se ele está fazendo ele está gerando uma situação totalmente incorreta de risco para ele. Tudo bem? Então eu sairia dessa forma e reportaria isso daí, tá? É isso. Pensar sempre na pessoa, no ser humano, em qual risco que ela está exposta e como que você gera a prevenção para aquela pessoa. Fábio, quanto se cobra por um PPRA? Quais documentos são necessários na construção civil? Fábio, essa questão de cobrar pelo PPRA e documentação aí, eu já respondi outra pergunta, tá bom? Só dá uma olhada aqui no vídeo aqui, antes aqui, que está respondido já. Grande Vitor Costa, membro do GEST, um dos camaradas aí que mais contribuem lá no grupo também, e sempre com perguntas boas. Vamos lá. Eu tenho uma boa. Quais as competências necessárias para um profissional fazer um PPRA? Então, novamente, né? O Vitor colocou essa pergunta lá no grupo do WhatsApp, estou trazendo ela aqui para vocês. Vamos lá, eu vou responder essa pergunta aqui como se eu fosse o empregador, tá? Se eu fosse o empregador, primeiro, igual o Vitor colocou, teve essa discussão lá no grupo, o Vitor colocou assim, mas o elaborar o PPRA é uma coisa, implementar, ou gerenciar, né, administrar aquele ano de vigência do PPRA é outra coisa, correto. Eu, se fosse o empregador, o que eu faria? Eu colocaria o mesmo responsável pela elaboração do PPRA e pela gestão depois. Por quê? Para não evitar aquela coisa que o nego fala assim, mas eu nunca concordei com isso aí que está escrito aí, nunca concordei. Ah, meu Deus do céu, não fui eu que fiz esse PPRA. Ah, meu Deus, eu não concordo com isso. Então, para não ter isso, bota a mesma pessoa, cara, para elaborar o PPRA e para gerenciar o PPRA, entendeu? Porque aí o cara não vai poder dizer que não foi ele que escreveu aquilo ali, que ele não concorda, enfim. Ponto 1, tá? Então botaria a mesma pessoa. Que pessoa seria essa? Seria o técnico de segurança? Talvez. Seria o engenheiro de segurança? Talvez. Por que talvez? Cara, eu como empregador escolheria uma pessoa com capacidade de gestão. Porque não adianta você fazer um PPRA da NASA que não dá para ser implementado, ou que vai custar uma fortuna, vai falir a empresa. Entendeu? Você tem que botar um PPRA que vai cuidar do ser humano, mas ao mesmo tempo seja factível economicamente. Realizável dentro de um cronograma razoável. Tá certo? Então, tem que ser uma pessoa que tenha esse tipo de visão. Se você colocar um cara hiper técnico, pode ser que ele faça um PPRA lindo da NASA que não dá para implementar, ou que custa uma fortuna, tá certo? Então, assim, eu pensaria assim, tá? Então, as competências, né? Eu escolheria um cara com visão de negócio e que também tivesse uma preocupação com o bem-estar do profissional. Uma pessoa que tivesse esse tipo de característica. Se for um profissional de segurança do trabalho, ótimo. Se não for, beleza também. Agora, se não for um profissional de segurança do trabalho, se for, por exemplo, o gerente da manutenção, pode ser, por que não? Né? É problema do empregador, não é? Então ele pode escolher o gerente da manutenção, tá certo? Agora, eu, como empregador, eu falaria o seguinte, fulano, o gerente da manutenção, então você vai ser o responsável pelo PPRA, porque eu acho que você é um cara legal para fazer o PPRA, porque você entende de segurança do trabalho assim de forma ter uma visão geral, vejo que você é um cara preocupado com a CIPA, envolvido nas questões da saúde dos trabalhadores, então acho que você é um cara legal para isso, só que você não é nem engenheiro de segurança nem técnico de segurança. Então o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma equipe. Tá? A gente vai pegar a galera da segurança da empresa, uma parte ou todo mundo, e vai formar uma equipe para fazer o PPRA, só que você vai ser o gestor desse negócio. Você vai não só cuidar da elaboração do PPRA, mas também depois cobrar os prazos. E ponto. E tá ótimo, tá certo, entendeu? Então o PPRA, ele é o melhor PPRA possível,
que garanta a saúde do trabalhador e seja viável para a empresa implementar economicamente. Beleza? Então deixa eu ver aqui. Essa foi a última pergunta, pessoal. Terminamos aqui as nossas perguntas. Você tem até o final do dia de hoje para poder aproveitar esse pacote aí, que tem o PPRA Descomplicado e o PPRA Prático em 4 passos, os dois com 60% de desconto. Só o PPRA Descomplicado sozinho, quando eu vendia ele, eu vendia por 189, nem está mais à venda, mas você pode comprar hoje nessa promoção, pagar só 79 e ainda leva o PPRA Prático em 4 passos. Tá beleza? Então é isso, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência aqui comigo nesse vídeo e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.